aí pessoal, tudo bom? Eu resolvi gravar esse vídeo especificamente para falar sobre o enredo do Batalha de Mitos, de forma um pouco mais geral, e dar para vocês um pouco do entendimento do que é que a gente está produzindo aqui dentro. Eu estou com a tela do Wattpad aberta e a gente está muito feliz com os resultados que estão sendo apresentados, a quantidade de leitores. A gente está exatamente, deixa eu verificar, 15 dias com o cadastro realizado nessa plataforma e a quantidade de leitura já está atingindo mais de 410, quase 420 pessoas já leram. Então, assim, é um resultado muito importante. A gente vê que é uma história que está sendo bem apresentada, as pessoas estão achando interessante e lendo sempre as outras partes, sendo que já foram publicados, deixa eu verificar mais precisamente, 18 capítulos. A gente tem aí uns 8 capítulos a mais sendo revisados para serem publicados. A história do Batalha de Mitos, ela vem de um interesse em explicar e, na verdade, criar uma gênese. Algo que a gente vê em outras culturas, como, por exemplo, a cultura grega, a cultura egípcia, é que existe uma gênese muito bem definida, no qual você consegue identificar quais foram os deuses iniciais, os mitos, os heróis, semideuses. Então, por exemplo, a mitologia grega como um grande referencial, ela tem tudo muito bem definido. Só que quando a gente pensa na cultura brasileira, a gente acredita que ela nem existe praticamente. Que nem existe o deus do raio brasileiro. Por exemplo, a gente sabe que existe o deus do raio grego, o Zeus. Existe o tão famoso agora, deus do trovão nórdico, que é o Thor. Mas e o deus do trovão brasileiro? Existe também. A única diferença é que não houve ainda uma abordagem para essa cultura que possa equiparar visualmente os mitos que aqui existem para os mitos que estão lá fora. Então, quando a gente joga God of War, quando a gente joga World of Warcraft, a gente sempre está, de certa forma, consumindo a cultura estrangeira. Quando a gente pensa no Yu-Gi-Oh! É um pouco da abordagem da cultura egípcia, o God of War quase que plenamente baseado na cultura grega. Então, por que não a gente pegar muitos dos profissionais que estão lá produzindo para Blizzard, produzindo para Marvel, produzindo para tantas grandes empresas, trazer esse pessoal de volta para o Brasil, não especificamente fisicamente, por assim dizer, mas trazer essas pessoas de volta conceitualmente, para que esses trabalhos tão bons que estão sendo feitos lá fora, possam ser feitos aqui dentro também. Então, a gente, quando pensa em criar a gênese do Batalha de Mitos, criando de fato uma identidade para a cultura brasileira, a gente tenta expressar isso por meio do enredo. Então, por isso que a gente sempre aborda a própria cultura brasileira, a própria história brasileira, o descobrimento do Brasil, o fato de existirem tantos registros históricos que foram produzidos por grandes escritores, como grandes pessoas como o Padre Anchieta. Então, por que existem tantos contos que são relatados em registros históricos e oficiais de Saci, Curupira, Caipora, e a gente simplesmente abandona esses mitos a celebrá-los apenas no dia do folclore ou nas escolas? Eu acho que isso é injusto com a gente mesmo, porque a gente tem uma mitologia muito bonita. A forma como a nossa história se modelou, pegando coisas boas e ruins de outras culturas, deve ser valorizada, deve ser fomentada a questão de que tem capacidade de ser algo bom. Então, nesse enredo do Batalha de Mitos, a gente quer fazer um processo gradual. A gente vai inicialmente tentar criar uma base temática, uma trama realmente para iniciar a história, e a partir desse processo a gente vai pegando todos os mitos que forem possíveis para agregar no contexto, tentar criar a gênese desses mitos até chegar na mitologia tupi e de fato criar a gênese dos deuses brasileiros, entendendo que são esses os deuses da mitologia tupi. Então, se você gosta do folclore, gosta de mitologia brasileira ou mitologia de forma geral, vem ver o Batalha de Mitos, vem conhecer o projeto, vem entender um pouco mais como foi que a gente criou esse universo, e até mesmo deixe sua opinião, que é algo muito importante. Se você conhece da cultura, já estudou, já pesquisou, identifica algum ponto positivo ou negativo, fica à vontade para dar sua sugestão. Isso é mais do que importante para a gente. Então, acesse o wattpad.com/Batalha de Mitos, ou acesse o Wattpad, cadastra-se,
faz a pesquisa por Batalha de Mitos na ferramenta e vocês encontram o nosso enredo. Ou então acesse as nossas mídias como o Facebook ou o site oficial do projeto, batalhademitos.com.br, e lá também vocês podem chegar até o Wattpad. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Essa história está sendo escrita com muito carinho e eu acredito que está realmente ganhando uma dimensão maior do que a gente espera. Então, participa dessa batalha junto com a gente. Contamos com vocês. Valeu!